obrigado pela presença de vocês. A gente poder estar aqui nesse momento difícil de Salvador, né? Fiquei muito preocupado essa semana com essa questão do decreto. Conversei com o Sandro para ver a possibilidade, fiquei com medo mesmo. Mas enfim, estamos aqui. Bom, a gente começa hoje falando do que eu considero a base de tudo. Acho que toda situação ruim, ela tem frutos. Esses frutos podem ser bons ou podem ser tão ruins quanto a própria situação. Mas eles existem, é fato. Eu acho que a pandemia, ela expôs a nossa fragilidade e a nossa inconsistência em ventilar pacientes. A gente percebeu que, na realidade, boa parte das pessoas, elas não tinham ou não têm racional fisiológico. Elas apenas repetem coisas sistematicamente. Coisas, enfim, aprendidas, decoradas, enfim. Mas quando a situação foge um pouco ao normal, as pessoas ficam perdidas. Isso não só eu percebi, como outros colegas também, enfim. E aí a gente costuma discutir o que está acontecendo, qual é o problema, qual é a deficiência. E o consenso é geral, é a base. Nada se constrói, você não constrói uma casa pelo telhado, você constrói pela base, você tem que começar de baixo. Mas a base é frágil. Por quê? Porque a base normalmente teria que vir das graduações. E as graduações tratam a base como uma coisa irrelevante. Quando é que você vê fisiologia? Normalmente são os primeiros períodos, né, de um curso de graduação. E aí eu não falo só da fisioterapia, dos outros cursos de graduação também. É quando o aluno está chegando e o aluno não entende. É a mesma coisa que a gente faz quando estuda matemática lá na escola. Onde é que eu vou aplicar isso? Eu não entendo porque eu estou entendendo isso. Enfim, a gente sempre pensa na parte prática da coisa. E aí fica só aquela história de fazer fisiologia para terminar apagando a disciplina, enrolar a coisa. E aí você chega num ponto onde você precisa da fisiologia e aonde ela está. Muito difícil. Sem isso, a gente não consegue ventilar. Não adianta você querer. Eu recebo muito. Eu queria um roteiro para fazer isso. Não adianta, não funciona. Não é assim. Pacientes não são cartesianos. 2 mais 2 nem sempre é 4. Eles falam muito em questão de fórmulas ideais. Vamos fazer uma fórmula da PCO2 ideal. Qualquer fórmula de coisa ideal em UTI, ela admite uma relação cartesiana. Se eu fizer isso, vai acontecer isso. Se eu fizer isso, vai acontecer. Funciona. Não é assim no paciente. Então você não pode admitir que você vai fazer isso e necessariamente vai acontecer isso. A gente sabe disso. Então não adianta tentar fazer essas fórmulas ideais. Não, isso não é para paciente crítico. Isso é para a gente pegar aluno na graduação, fazer cálculozinho lá, fazer prova, enfim. Na prática não funciona. Então, a base de tudo mora no racional fisiológico, é o tijolo de construção. Plagiando Pink Floyd, another brick in the wall, né? É outro tijolo na parede. Cada dia a gente põe mais um tijolo. E é isso que a gente precisa. E é isso que a gente vai começar falando. Obviamente, a gente não vai poder aqui fazer um curso de fisiologia. A gente precisaria de mais do que uma semana para discutir fisiologia. É apenas uma atualização, talvez, do que seja mais necessário. Primeira coisa é como o gás transita na via aérea. Em nós. Basicamente por gradiente expressório.
temos gradientes pressóricos que permitem o trânsito dos gases. Primeira pressão é essa daqui, ó. A diferença entre a pressão nas vias aéreas e a pressão no alvéolo. Essa pressão é chamada de pressão transaérea ou transrespiratória. Veja, se ela é uma diferença entre a pressão nas vias aéreas e a pressão no alvéolo, ela é uma pressão potencialmente resistível. É aquela pressão necessária para fazer o gás atravessar a resistência de vias aéreas e chegar até a unidade de troca, que é o alvéolo. Então, pressão transaérea é uma pressão resistível. Por que ela é importante? Quando a gente joga para a ventilação mecânica. Quando vocês ventilam um doente e vocês fazem uma pausa inspiratória, há uma queda de pressão. Pico, platô. Essa queda de pressão corresponde exatamente a essa pressão aqui. Pressão transaérea. Porque essa é uma pressão dependente do fluxo. Sem fluxo, não há resistência. Na hora que você faz isso aqui, ó, uma pausa, não tem fluxo. E se não tem fluxo, não tem resistência. Então, na hora que você faz aquela pausa e a pressão de pico cai para uma pressão de platô, a diferença entre pico e platô é pressão transaérea. É pressão resistiva, que você deixou de ter porque você retirou o fluxo com a pausa. E aí o que sobra? Pressão elástica, transpulmonar. Diferença entre a pressão no espaço pleural e a pressão alveolar. Pressão no alvéolo, pressão na pleura. É o que a gente chama de pressão transmural. Toda vez que você tem um corpo elástico, a diferença entre a pressão dentro e a pressão fora é uma pressão transmural. Então, o que está dentro do alvéolo e o que está fora do alvéolo no espaço pleural. São pressões, é uma pressão transmural. E essa pressão é potencialmente elástica. Ou o alvéolo recolhe, ou ele expande, dependendo do gradiente de pressão que você vai gerar. Então, essas duas pressões são pressões essencialmente elásticas. Está aqui. Transrespiratória ou transaérea. Diferença entre a pressão nas vias aéreas e a pressão no alvéolo. Transpulmonar, diferença entre a pressão no alvéolo e a no espaço pleural. E a última, a transtorácica, é a diferença entre a pressão no espaço pleural e a pressão de superfície corporal. Está mais ligado à elastância de caixa torácica. Então veja, o que acontece fisiologicamente? Esse gráfico aqui é um gráfico de pressão alveolar. Esse gráfico é um gráfico de pressão pleural. Então, quando eu inspiro, por uma lei chamada lei de Boyle, meu diafragma contrai, minha caixa torácica expande, aumentou o volume de caixa torácica, cai pressão. Lei de Boyle diz exatamente isso. Se você aumenta o volume, a pressão cai. Ou ao inverso, se a pressão cai, o volume aumenta. Há 2 anos, 2019, eu estive no Chile, fui dar uma palestra no congresso lá e fui conhecer o Vale Nevado, que eu ainda não conhecia. E aí lá no sopé do Vale Nevado a gente comprou algumas coisas para levar, comprou um saco de batatas. E é muito interessante que à medida que você sobe, o saco de batata vai inchando. Mas chega um ponto que você acha que o saco vai estourar. Por quê? Porque à medida que você sobe, a pressão barométrica cai. E aí o que acontece? O volume de um recipiente fechado começa a expandir. Quando você faz, quem faz transporte aéreo sabe, quando você precisa transportar um paciente entubado, você tem que encher o cuff com fluido. Porque se você encher com ar, ele estoura. Tá? Então, é lei de Boyle. Caiu pressão, aumenta o volume. Ou, ao contrário, aumentou o volume, cai a pressão. Então, é isso que acontece.
quando eu expando o meu tórax, tanto a pressão alveolar cai, quanto a pressão pleural se torna mais negativa. Esse é outro ponto importante. Em condições fisiológicas, a pressão pleural é sempre negativa. Ela é mais negativa na inspiração e menos negativa na expiração. Mas ela é sempre negativa. Certo? Por quê? Porque à medida, de novo lei de Boyle, à medida que eu expando o meu tórax, o espaço pleural tende a aumentar. Ele tende a ficar mais largo. E de novo lei de Boyle, aumentei o volume, o que acontece com a pressão? Cai. Ok? Então, queda de pressão, queda de pressão. A pressão aqui se torna menor do que a pressão aqui. Qual é a tendência do gás? É de entrada. Então, estamos respirando por pressão negativa. Isso é o que a gente faz fisiologicamente. E aí vem os dois conceitos fundamentais. A gente tem que conhecer cargas elásticas e cargas resistivas. Então, o que acontece aqui? Quando eu inspiro, aqui, veja que eu aumento o volume. Ao aumentar o volume, a pressão no alvéolo cai em relação à pressão atmosférica. A gente ouviu durante muito tempo uma falácia chamada PIP fisiológica. Não existe. Nunca existiu. Seria antifisiológico se existisse. O que acontece na realidade? Ao final da inspiração, eu tenho um zero absoluto. Perdão, zero relativo. E é por isso que eu paro de expirar. Quando é que o fluxo cessa? Quando as pressões se equilibram, tanto ao final da ins quanto ao final da ex. 0 a 0, não tem fluxo. Por que é um zero relativo? Porque na verdade é a igualdade entre a pressão atmosférica, a gente está ao nível do mar aqui, então ela é 760 mmHg, e a pressão no alvéolo, que também assume a mesma pressão barométrica, 760 mmHg. Para que eu inspire, essa pressão aqui tem que se tornar menor do que a pressão aqui, em condições fisiológicas. Então, aumentei o volume, a pressão cai. Essa pressão aqui cai para quanto? 758, 759. Menos 1, menos 2. Obviamente, menos 1 ou menos 2 é menor do que 0 o gás fluido. Tá? Imagina que você tivesse uma PIP fisiológica. Bom, ao final da expiração, a pressão no alvéolo seria de mais 5. O que você teria que fazer para inspirar? Gerar uma pressão mais negativa do que 5. Você teria que gerar aqui menos 6 ou menos 7. Senão o gás não flui. Certo? Como é que eu faria para negativar menos 6 ou menos 7? A pressão só cai se eu aumentar o volume. Eu teria que aumentar muito mais o meu volume de caixa torácica. Para isso eu teria que usar mais o quê? Músculo. Eu viveria em sobrecarga muscular respiratória. Eu seria um DPOC. Tendo que toda hora estar negativando uma tal de uma PIP fisiológica para gerar fluxo de gás. Isso é irracionalmente antifisiológico. Não existe essa tal PIP fisiológica. Por que meu alvéolo não colapsa? Porque tem outros mecanismos. A própria redução da tensão superficial pelo surfactante, o nitrogênio intraalveolar, que é outra coisa que a gente fala muito, né? Agora, na Covid-19, com os pacientes recebendo oxigênio em altas frações por vários dias, uma das condições que leva a uma perda de complacência
é a atelectasia de desnitrogenação, a gente está fazendo colapso nesses doentes. Isso está escrito na literatura. Você dá oxigênio de alta fração por muito tempo, o nitrogênio vai diluindo. Qual é a tendência do alvéolo? Isso é um problema. Então, nitrogênio alveolar e principalmente uma condição de equilíbrio estático entre pulmões e caixa torácica. Quando a gente faz experimentos com pulmão animal, fora da caixa torácica, o pulmão é um balão. Você joga gás, ele insufla. Você tira o gás, ele colapsa. Dentro da caixa torácica isso não acontece por causa das pleuras. Então chega um ponto que nem o pulmão desaba, nem o tórax se expande mais. Ele se equilibra. E aquilo mantém o pulmão parcialmente insuflado. Essas três condições impedem colapso. Não tem pico fisiológico. Ao final da expiração, a pressão no alvéolo é zero. Tem condições fisiológicas. Então está aqui. Da mesma forma, quando eu recuo, diminui o volume e a pressão aumenta. Aquela pressão agora vai se tornar maior do que a atmosférica, 761, 762. E aí o gás sai. Esse é o mecanismo. Então, o fluxo de gases, ele é diretamente proporcional a essa diferença entre a pressão atmosférica e a pressão alveolar. Quanto maior for a diferença, mais fluxo. Mas é inversamente proporcional à resistência. Obviamente, quando eu tenho uma via aérea semi-ocluída, eu vou gerar menos fluxo de gás. Tem alguém querendo entrar? Vai ligar a luz aqui na frente, não? A luz. E ver melhor as projeções. E isso que esse slide mostra. Então tá aqui, ó. Pressão barométrica. Mas já não tem como apagar essa luz da... Ele vai fazer. Deixa eu ver só aonde é. Ele foi lá atrás, saiu. Tá melhor assim? Então, basicamente, essa diferença de pressão entre os muros, vamos dizer assim, né? Transmural, que é a pressão transpulmonar. Se a pressão transpulmonar aumenta, ela expande o recipiente. Se ela diminui, se ela é negativa, ela recolhe o recipiente. E aí, esse é um slide do Aman. Post que ele publicou recentemente, o Aman é um médico de Cleveland, e ele mostra muito bem isso aqui. Então, o que é pressão transmural? Como eu falei, quando você tem um corpo elástico, a diferença de pressões entre os muros é pressão transmural. Então, eu tenho uma pressão intramural dentro do corpo que tende a expandir. E eu tenho uma pressão extramural fora do corpo que tende a recolher esse corpo. Tá? Quando a gente fala especificamente de pulmões, essa é a pressão transpulmonar. Então, o que eu vou ter é uma pressão alveolar, que é a pressão intramural, tendendo a expandir esse alvéolo, e a pressão pleural, pressão extramural, tendendo a recolher. Então, quem é a pressão transpulmonar? Qualquer pressão intramural, quando a gente fala, por exemplo, de cavidade cardíaca, a mesma coisa. Então, qualquer pressão transmural vai ser a diferença entre a pressão intra e a pressão extra. Então, quem é pressão transpulmonar? Pressão alveolar menos pressão pleural. Quanto maior for a pressão transpulmonar, maior a tendência de expansão. Quanto menor for a pressão transpulmonar, maior a tendência de recolhimento desse corpo. Ok? A gente fala muito isso na fisioterapia, né? Eu sempre
questiono, porque, bom, veja como é a falta de base fisiológica. Quando a gente vai trabalhar terapia de remoção de secreção, ela tem várias bases fisiológicas. O que eu preciso para remover secreção? Eu preciso gerar fluxo expiratório. Mas para gerar fluxo expiratório eu tenho que gerar volume. Se eu não gerar volume, não gero fluxo. Eu tenho que gerar o que a gente chama de bias flow. O fluxo esse tem que ser maior do que o fluxo. Enfim, tem várias bases fisiológicas. Mas a terapia de expansão pulmonar só tem uma base fisiológica. E se você perguntar a vários fisioterapeutas qual é a única base fisiológica da terapia de expansão pulmonar, a grande maioria não vai saber responder. O que eu preciso do ponto de vista fisiológico para expandir um pulmão? Aumentar a pressão transpulmonar. Quem é pressão transpulmonar? Transmural. Alveolar menos pleural. Como é que eu aumento a pressão transpulmonar? Isso tem duas formas. Ou você aplica pressão positiva, aumentando a alveolar, ou você é negativa, diminuindo a pleural. Então, por exemplo, quando você pega um doente e bota o doente para fazer um CPAP, você está aplicando pressão positiva, você está aumentando a pressão no alvéolo. Então, por exemplo, você vai jogar aqui 5 de CPAP, 5 centímetros d'água, menos uma pressão pleural de 0. Isso vai te dar uma pressão transpulmonar de 5, positiva, expande. Bom, pressão alveolar 0. Mas eu estou usando um dispositivo que gera pressão negativa. Então, 0 menos 5 vai dar os mesmos, mais 5. Então, ou eu aumento a pressão alveolar, ou eu derrubo a pressão pleural, para poder expandir, aumentar a pressão transpulmonar. Tem essas duas formas. É a única base da terapia. Quanto maior for a pressão transpulmonar, mais o corpo expande. É pressão transmural. É isso que a gente tem que entender. Nesse exemplo, por exemplo, aqui, ele mostra 2 pacientes. Acho que a qualidade do dado é ruim, né? Dá para ver os números direito? Não. Dá. É o dado do data show mesmo. Não sei se foco. Tem alguém mais alto do que eu? Pega uma cadeira, não? Uma cadeira. Vê se melhora o foco aí, amigo. É só na... Não, é só no... Aí, no controlezinho aí. Não, acho que é a qualidade mesmo. É, aí é o melhor foco. Acho que a qualidade dele... É, baixa mais um pouco. Bom, eu vou traduzir aqui para vocês, tá? O que acontece aqui? Eu tenho aqui um paciente com índice de massa corpórea de 17. Paciente magro. Ele tem, em ventilação mecânica, uma pressão pleural de 4. Em ventilação mecânica, a fisiologia está invertida. E a pressão pleural passa a ser positiva na ausência de esforço. Então ele tem uma pressão pleural de 4. A PIP ajustada é de 24. Certo? Então o que ele tem aqui? Se a gente pega uma pressão transpulmonar, a pressão alveolar corresponde a PIP, 24, menos 4, que é a pressão pleural. Então ele tem uma pressão transpulmonar de 20. A gente considera a pressão transpulmonar adequada menor do que 20. Então o que esse alvéolo tem? Ele está sobre estendendo. Olha o tamanho do alvéolo. Porque ele tem uma pressão transpulmonar aumentada. Se você pega o outro alvéolo lá, é de um doente com índice de massa corpórea de 81. Uma pancreatite severa, uma pressão
intraabdominal muito elevada. Nessas condições, quando o indivíduo é obeso, ou quando ele tem um abdômen muito grande, o que acontece é uma queda desse volume da parede torácica sobre o pulmão. Isso achata o espaço pleural. Diminui o volume, o que acontece com a pressão? Ela aumenta. Então a pressão pleural desse indivíduo, aqui ó, é de 24. E aí o que eu vou ter de pressão transpulmonar? PIMP, 24. Pressão pleural, 24. Quanto é a pressão transpulmonar? Esse é um dos motivos pelos quais existe uma coisa na literatura chamada paradoxo da obesidade. O que é o paradoxo da obesidade? Obesos evoluem mais para SARA, mas morrem menos dela. Isso está mostrado em quase todos os estudos. E uma das hipóteses é justamente essa. Como eles têm uma pressão pleural bem mais alta, isso diminui a pressão transpulmonar. Essa pressão transpulmonar, ela corresponde, dentro do que a gente fala em lesão pulmonar associada à ventilação mecânica, a uma coisa chamada de estresse. Quanto maior for a tendência de esticar esse alvéolo, como é o caso aqui, com a pressão transpulmonar alta, maior a tensão que você exerce na parede do alvéolo. O estresse alveolar. Qual é o risco? Inflamação, lesão desse alvéolo. Então veja que nesse caso, o obeso tem pressão transpulmonar, de novo, pressão transpulmonar é igual a estresse. Esse indivíduo aqui está submetido a um estresse maior do que esse aqui. Obesos, por terem pressão pleural maior, têm uma pressão transpulmonar menor. E isso leva a um menor estresse, um menor risco de lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica. Então vejam aqui, duas situações diferentes. Pressão alveolar, 30. Pressão pleural, 0. Pressão transpulmonar, 30. Pressão alveolar, 50. Pressão pleural, 20. Pressão transpulmonar, os mesmos 30. Então, o que a gente fala aqui? Primeira coisa, vocês devem estar se perguntando, é como eu avalio pressão transpulmonar. Pressão transpulmonar, eu só consigo avaliar quando eu passo um balão esofágico no doente. Porque aí eu consigo ver a pressão pleural. Fora isso, em um paciente totalmente passivo, o doente não respira, está totalmente entregue à ventilação mecânica, a melhor correspondência de pressão transpulmonar que nós temos chama driving pressure. Em um doente passivo. Porque se ele respira, eu não consigo avaliar essa queda de pressão. E é por isso, né, baseado nisso, que Marcelo Amato, quando fez aquele trabalho em 2015, que a driving pressure é responsável por mortalidade, ele diz, olha, não é platô e não é volume, é driving pressure. Porque veja, esse indivíduo aqui tem uma pressão alveolar de 30. Esse tem uma pressão alveolar de 50. Mas a pressão transpulmonar é a mesma. Teoricamente, o estresse que está submetido a esse alvéolo é o mesmo. Quando a gente leva isso para a ventilação mecânica, esse é um gráfico com a curva pressão-tempo de um paciente ventilando. É importante dizer isso, né? O nosso curso é sempre um curso de atualização. A gente parte da premissa de que vocês
a gente não consegue ensinar ventilação mecânica. A ventilação mecânica, quem faz graduação sabe que é semestres para aprender. Então é impossível que no final de semana você não saiba nada de ventilação e a gente passe alguma coisa. Mas sempre um curso de atualização. E aí vocês estão atuando, sabem. Esse é um gráfico. Pressão-tempo de um ventilador em modo VCV. O que acontece? Eu vou aumentando pressão e vou gerando volume. Até que eu atinja a maior pressão no ventilador, que é o pico inspiratório de pressão. Se eu fizer uma pausa, como eu falei anteriormente, a pressão cai para uma pressão chamada pressão de platô. Como eu falei antes, essa queda é a pressão transaérea, pressão resistível. Se eu tirei o fluxo, eu não tenho mais resistência. Então, a pressão de pico, ela sofre a influência da resistência, tá? E da complacência. Pressão de pico é uma mistura de carga elástica e carga resistiva, mas o platô, não. O platô é sempre carga elástica. É pressão alveolar. Então, quando eu estou avaliando pressão de platô, a pressão de platô é a pressão que corresponde melhor à pressão no alvéolo ao final da inspiração. Uma pressão de platô de 30 indica uma pressão no alvéolo de 30. Ok? Pressão de platô é correspondente da pressão alveolar. E esse gráfico representa muito bem isso. O pico sofre influência da resistência. Se você tem uma via aérea obstruída, você vai precisar de mais pressão para fazer esse gás atravessar essa via aérea obstruída. E o pico vai subir. Já o platô, veja, via aérea fechada, não tem fluxo. Platô reflete a pressão no alvéolo nessa condição, sem a influência da resistência. Ontem eu postei sobre isso. Porque as pessoas frequentemente... A gente perguntou durante muito tempo por que as pessoas no Brasil não ventilam em volume. E adoram ventilar em pressão. Conversa vai, conversa vem. Anos de cursos, pessoas diferentes, e a gente sempre entra no assunto. E eu descobri que é uma coisa. É um incômodo do profissional. Quando você coloca um doente em modo VCV, se ele tossir, aumenta o pico de pressão. Bate no alarme. Alarme. Se ele começar a se encher de secreção, aumenta a resistência. Bate no alarme. Incomoda. Se ele perder complacência, mesma coisa. Ao invés de tratar a causa, você trata o sintoma. Vamos passar para a pressão, porque ele para de alarmar. Só que o problema está lá. Se o doente fez um pico de pressão porque encheu de secreção, você tinha que ir lá e trabalhar o doente. Se você muda para a pressão, ele para de alarmar, mas o volume cai. Porque parte daquela pressão que você está aplicando está dissipando na resistência. Outro problema não é o pico, que era, está fazendo alto pico, vai fazer barotrauma. Isso é outra mentira. Não é o pico que gera barotrauma. Barotrauma é uma lesão alveolar. E qual é a pressão que corresponde à pressão no alvéolo? É o pico? Não. É o platô. Você pode ter um pico de 50. Se a pressão do platô for 20, você não tem risco de barotrauma. Então as pessoas têm muito medo do pico e não olham para o platô. Esse é um grande problema. A gente vai falar amanhã, na aula de obstrutivas, eu vou mostrar um vídeo para você. Ventilei asmático com pressão de 60, de pico 60, 70. Mas o platô bem baixinho. Porque o cara tem uma baita resistência. Como é que você consegue mandar o gás para chegar no alvéolo se você não joga a pressão de pico lá para cima?
Aí você joga em pressão controlada, o que acontece? Não tem pressão para atravessar. O que vai acontecer? Não vai gerar volume. E aí o cara vai fazer uma baita hipercapnia. Porque não ventila. E aí as pessoas, não, vamos fazer o quê? TGI. O problema está na ventilação. A gente vai falar disso mais. Bom, esse aí está melhor de ver. Então, bom, como eu falei, com doente totalmente passivo, a pressão pleural é positiva. Então, qual é a pressão transpulmonar aqui? Eu tenho uma pressão de platô de 30 e uma pressão pleural, pressão alveolar, e uma pressão pleural de 15. O que acontece aqui? Eu tenho uma pressão transpulmonar de quanto? 15. Abaixo de 20, tranquilo. Veja que um doente com parede torácica rígida, um obeso, enfim, tem pressão pleural maior. E isso diminui a pressão transpulmonar, um fator de proteção. Esse doente passivo, a minha driving pressure é uma boa correspondência. Joia. O problema é esse aqui. É quando o doente respira. E é por isso que a gente fala hoje tanto, e a gente vai mostrar nesse curso, na chamada PCILI, que é a lesão pulmonar autoinfligida. Por que você pega um doente lá, pacientes Covid agora, que tem um drive respiratório altíssimo, o doente está lá brigando, você diz, vai ter que bloquear o doente. Se não bloquear, ele piora, por causa disso. Você colocou o doente em PCV, uma PCV de 20, uma pressão de 20, uma pressão controlada, uma PIP de 10. Obviamente, o platô é a soma da PIP com a pressão de delta, eu vou ter um platô de 30. 30 menos 15, por que a pressão pleural ficou negativa? Porque o doente está negativando. Quanto é que vai tua pressão transpulmonar? O que você está fazendo? Estresse na parede do alvéolo. O que você vai gerar com isso? Inflamação pulmonar. Quanto mais estresse, mais inflama o pulmão. Então esse é o grande problema. E aí as pessoas estão lá o doente brigando com o ventilador, fazendo a sincronia e ninguém está nem aí. Depois o doente morre. Morreu porque era muito grave. A gente sofre de um viés cognitivo muito forte. E o doente sai, parabéns para aqui. Se o doente morre, era muito grave. Então os louros são sempre nossos. A derrota nunca é nossa. Isso é um viés cognitivo. E eu acho que é o contrário. A gente deveria se perguntar. Veja, taxa de mortalidade brasileira na Covid, 80%. Taxa de mortalidade média no mundo, 37%. A gente tem que parar e se perguntar o que a gente está fazendo errado, né? Porque se a gente continuar tocando bomba desse jeito, os pacientes vão continuar morrendo. Então, tem que se fazer uma meia-culpa. O que a gente está fazendo de errado no Brasil? Então veja, apesar da pressão de platô ser a mesma, eu posso ter diferentes riscos de lesão pulmonar, a depender de vários fatores. Obesos, pacientes com hipertensão intraabdominal, têm maior pressão pleural. Isso diminui a pressão transpulmonar para o mesmo nível de pressão de platô. Indivíduos com esforço ativo negativam pressão pleural e aumentam a pressão transpulmonar para o mesmo nível de pressão de platô. Então não dá para olhar só para a pressão de platô e achar que o doente está protegido. Isso aí é a lei de Boyle que a gente falou. Quanto maior o volume, menor a pressão. Porque
porque eu tenho menos atrito molecular. Quanto menor o volume, maior a pressão. Então, quando eu expando, em condições fisiológicas, a pressão cai. Quando eu expiro, em condições fisiológicas, a pressão aumenta. Beleza. A gente já viu que a diferença de pressão gera fluxo. Mas fluxo só gera volume se eu tiver tempo. Eu preciso de tempo para que esse fluxo atinja o alvéolo, se distribua e gere volume. Se eu fizer isso aqui muito rápido, eu gerei fluxo. Mas eu gerei volume? Não. Preciso de tempo. Quando você usa um incentivador inspiratório, por exemplo, não é só subir bolinha. Você precisa subir e sustentar. É uma relação fluxo-tempo. Tá? Basicamente, por fórmula, volume é fluxo vezes tempo. Essa é a fórmula de volume. O primeiro ponto do componente elástico é complacência. E a gente aprendeu durante algum tempo um conceito muito simplista de complacência. Complacência é a capacidade do pulmão expandir. Isso não tão errado, mas também não tão certo. O que é complacência na realidade? É a capacidade de gerar volume por unidade de pressão. Então, por exemplo, vou dar um exemplo clássico disso. Como é teu nome? Paula. Paula. A Paula precisou fazer uma amigdalectomia, tirar amígdalas. E aí ela precisou ser momentaneamente entubada para anestesia geral. Mas o pulmão dela é normal. Se eu usar um delta de pressão de 10 na Paula, eu vou gerar na Paula 500 ml de volume. Veja, delta de pressão de 10, 500 ml de volume. Bom, a Thaís fumou a vida toda e é enfisematosa. Tamile. A Tamile, infelizmente, veio a desenvolver síndrome de desconforto. Pergunta é, com os mesmos 10 de pressão da Paula, eu vou gerar os mesmos 500 ml de volume nelas? O que muda? A complacência. Então, obviamente que complacência é quanto eu gero de volume para cada pressão. Em um doente muito complacente, como é o DPOC, se eu colocar os mesmos 10 de pressão, eu vou gerar mais volume. Em um doente pouco complacente, como é a Sara, os mesmos 10 de pressão vão gerar menos volume. Então, isso é o conceito de complacência. Quanto mais volume eu gerar para a mesma pressão, mais complacente eu sou. Quanto menos volume eu gerar para a mesma pressão, menos complacente eu sou. E o que determina basicamente esse conceito de complacência? Primeiro, a própria característica elástica do pulmão. O citoesqueleto pulmonar é constituído de fibras de elastina e colágeno. Né? Ou seja, uma tendência elástica. Qual é a tendência do pulmão? É de recolhimento. Né? Como qualquer elástico. Eu preciso de força para estirá-lo. Mas o recolhimento tende a ser passivo. É a própria característica elástica do pulmão. Quem contribui além das fibras? Uma coisa chamada tensão superficial, que é uma força centrípeta, age de fora para dentro. 2/3 do recolhimento elástico do pulmão são
por conta da tensão superficial. Se a gente não tivesse o chamado surfactante pulmonar, a gente teria um pulmão sempre recolhido. Como é que o surfactante age? Bom, vamos fazer uma analogia. Já viram uma gota d'água na ponta de uma torneira? Essa gota, ela vem sempre daquela forma lá de dentro do cano? Não. O que acontece? Quando o líquido se encontra com o ar, forma-se uma interface. Esse encontro ar-líquido faz com que a tensão superficial aumente e as moléculas se agreguem, formando a gota. Mesma coisa aqui, ó. O que eu tenho dentro do alvéolo? Já a parede alveolar, ela tem características fluídicas, né? Eu tenho formação de líquido. O que o surfactante faz? O surfactante é uma camada de fosfolipídio, gordura, que isola o ar de dentro do alvéolo com um líquido. Isso diminui a tensão superficial porque essas substâncias, vamos dizer assim, não se encontram. Essa é a função, é um isolante. Se eu permito encontrar, o alvéolo recolhe. Então, quando eu começo a encher esse alvéolo de líquido, a interface ar e líquido tende ao recolhimento. E aqui dá para entender bem esse conceito de complacência. Veja, eu tenho aqui neste eixo pressão transpulmonar, que é a pressão de expansão, e aqui eu tenho volume. E eu tenho 3 indivíduos. A bolinha branca representa a capacidade residual funcional, condição de repouso. Veja que eles já são diferentes a partir da CRF. Um indivíduo normal, um indivíduo com uma doença restritiva, ou seja, ele tem CRF mais baixa, e um indivíduo com doença obstrutiva, hiperinsuflado, CRF mais alto. Eu apliquei uma pressão. Veja que, olha, se a gente usar a mesma pressão, para uma mesma pressão, esse indivíduo gerou menos volume do que o normal. Então ele é pouco complacente. Esse aqui gerou muito mais volume do que o normal. Então ele é muito complacente. Esse é o conceito de complacência. Quanto mais volume eu gerar para uma mesma pressão, mais complacente eu sou. Existem 2 tipos de complacência que a gente avalia, que aprende desde a graduação: a dinâmica e a estática. Dinâmica tem pouquíssima utilidade, porque a dinâmica leva em conta a resistência. O que a gente usa é a estática. Complacência, que a gente chama de complacência do sistema respiratório. Porque, ao contrário que muitos pensam, a complacência estática não é complacência pulmonar. Ela é complacência do sistema respiratório. Ela leva em conta pulmão e toda a parede torácica. Eu posso ter uma complacência baixa porque o indivíduo é obeso. Eu posso ter uma complacência baixa porque é uma gestante. Ou porque ele tem hipertensão intraabdominal. Eu não consigo, no cálculo de complacência, diferenciar se a perda é pulmonar ou de parede torácica. Então, complacência estática é complacência do sistema respiratório, sem componente resistivo. Bom, eu tive um aluno de graduação uma vez que, dando aula de cálculo, ele disse assim: eu corri tanto de física, de matemática, e vim cair nisso. Não tem como. Não tem como. Todos esses conceitos, essa semana os meus colegas do Event, a gente conversando, você está lendo o quê? Estou lendo o livro de Engenharia de Materiais, Vicente Modesto. Um e-book do livro lá. Porque para a gente entender, a gente tem que transitar por tudo isso. Então, uma das coisas que a gente usa é uma lei da física chamada lei de Hooke. O que a lei de Hooke diz? Que quando o corpo verdadeiramente elástico,
é submetido a uma unidade de força, ele estira por uma unidade de comprimento. Então vamos lá. Thaís, né? Vamos segurar aqui uma mola, Thaís. Eu e ela. Apliquei uma força. Distendi a mola. Comprimento. Dobrei a força. Dobrei o comprimento da mola. Tripliquei a minha força. Tripliquei o comprimento da mola. Mas essa mola tem um limite. Vai chegar no limite que eu vou botar a força aqui, ela não vai mais. Eu cheguei no limite elástico da mola. Obrigado, Thaís. Não vou soltar de vez, senão você leva uma vantagem. Eu cheguei no limite elástico da mola. E se eu continuar puxando essa mola, o que é que eu vou fazer? Vai romper. Eu vou rompê-la. Eu vou estirar. Então, todo corpo elástico tem um limite elástico. Então, observa aqui, ó. Eu vou aumentando a força e vou aumentando o comprimento. Até um limite. Se eu continuar aumentando a força além desse limite, eu vou romper a substância elástica. O que isso tem a ver com o pulmão? Substitua pressão, força por pressão. Quem é essa pressão? Quem é a pressão que a gente aprendeu que estira o pulmão? Pressão Pulmão? pulmonar. Pressão transpulmonar. Então, substitua a força pela pressão transpulmonar. Estresse. À medida que eu estou aplicando essa força, eu estou deformando o corpo. Tá? Então, substitua comprimento por volume. Se eu estou aplicando pressão transpulmonar e estendendo o alvéolo, eu estou gerando volume. Essa variação de volume ou deformação do pulmão tem um nome em inglês chamado de strain. Então vocês vão ouvir muito esses termos: stress and strain, tensão e deformação. Quanto mais eu deformar o corpo a partir da força aplicada, maior o risco de que eu tenha lesão. Então veja aqui. Eu aplico uma pressão de 5 e eu tenho determinado volume. Eu dobro a pressão para 10 e eu dobro o volume. Eu aumento a pressão para 15 e eu triplico o volume. Mas a partir do momento que eu aumentei a pressão para 20, eu não consigo mais ter a mesma proporcionalidade. Porque eu cheguei no limite elástico do alvéolo. Se eu continuar aumentando a pressão, sem ganhar mais volume, o que eu vou fazer com esse corpo? E como saber o limite elástico? Próximo slide. Então, como é que eu sei? Vejam, olhem bem essa curva. É uma curva de elasticidade de um material. Isso aqui é engenharia de materiais. Então, eu vou aumentando a tensão e eu vou distendendo o corpo até o limite dele. Essa curva aí se parece com essa? Está aqui, ó. Quando eu olho para uma curva pressão-volume no meu ventilador mecânico e eu observo essa forma aqui, eu estou ultrapassando o limite elástico do alvéolo. Volta para o slide anterior. Veja, se eu fizer um plano cartesiano aqui, eu aumento pressão, aumento volume. Aumento pressão, aumento volume. É uma proporcionalidade, certo? A partir desse ponto ficou desproporcional. Eu aumento pressão e não ganho mais volume. Hipersuflação pulmonar. Curva PV é a mesma coisa. Está aqui. Relação de proporcionalidade, é uma reta. Eu ganho volume na mesma proporção que eu aumento a pressão. Só que a partir desse segundo ponto aqui, que a gente chama de segundo ponto ou ponto superior de inflexão, perdeu a relação de proporcionalidade. Eu aumento a pressão e já não ganho mais a mesma quantidade de volume. Então, se eu olho para a minha curva, a gente vai discutir isso lá na aula de gráfico. Se eu olho para a minha curva e ela permite esse segundo ponto de inflexão, o que eu estou fazendo com o pulmão? Eu estou excedendo o limite elástico desse pulmão. Risco? Obviamente sim. Então, eu tenho nessa região alvéolos sobre estendidos.
Ok? Essa imagem lembra um velho ditado, na verdade não é um ditado, né? É uma passagem bíblica. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, né, do que um rico entrar no reino do céu. Na realidade ali é uma metáfora, né? Camelo não era camelo, camelo era uma